Pronto, acho que está gravando. E aí, esse sinal da bandeira argentina, ele foi descrito por Dr. Mário Perrone, junto com alguns colaboradores, como o Dr. Albertazzi, em 2000, num vídeo belíssimo que eles fizeram. E quando a gente vai operar uma catarata branca total, o ideal sempre é usar o azul tripã. Então, a gente tem uma catarata transparente e abaixo dela nós temos uma catarata toda branca. E aí a gente não consegue ter contraste, não tem reflexo vermelho. A coisa branca fica quase que invisível. Não é obrigatório, mas assim, é o ideal, certo? Usar o azul tripã. E em alguns casos, quando vai tentar fazer a REX, ou no começo, ou então, enquanto está tentando, acontece esse rasgo radial, e fica muito parecido com a bandeira argentina. E aí eles deram o nome de sinal da bandeira argentina, tá certo? O engraçado é que o próprio azul tripã, que é usado, acho que por todos, para fazer esse tipo de catarata, ele acaba tirando um pouco da elasticidade da cápsula anterior, deixando ela um pouco mais rígida e quebradiça, que pode até favorecer o sinal da bandeira argentina, principalmente em pacientes diabéticos, tá certo? Sobre a fisiopatologia, achei bem interessante. Depois que a gente começa a entender a fisiopatologia, fica tudo mais fácil e a gente consegue ver onde algumas técnicas têm razão mais do que outras e tudo mais. Então, assim, a catarata branca ela sofre um envelhecimento. Com o envelhecimento, sofre uma hidrólise do córtex, que nada mais é do que uma liquefação cortical. Com essa liquefação cortical, nós vamos ter um aumento da pressão intercristaliniana, então tem esses bolsões aqui anterior e posterior, e córtex liquefeito. Essa fisiopatologia foi descrita basicamente por um brasileiro, que é o Dr. Carlos Figueiredo. Ele tem uns vídeos muito legais sobre catarata branca e bandeira argentina. E com essa hidrólise, forma esses dois compartimentos, tanto anterior quanto posterior, o que aumenta a pressão intercristaliniana, promovendo um gradiente de pressão entre a região intercristaliniana e a câmara anterior. Esse núcleo, quando é o começo ainda da hidrólise, esse núcleo ainda continua muito grande. Então, assim, tem material liquefeito, tanto anterior quanto posterior, mas o núcleo, ainda por ser muito grande, basicamente do tamanho do diâmetro cristaliniano, ele impede esse contato, essa passagem, tanto do líquido anterior para posterior, quanto posterior para anterior. Então, acaba formando dois compartimentos pressóricos diferentes. Compartimento A, anterior, compartimento B, posterior. E eles não têm contato um com o outro. Então, são dois compartimentos pressóricos diferentes. Isso aqui foi uma pergunta que eu fiz no Instagram, há um tempo atrás, saber qual dessas cataratas tem maior risco de bandeira argentina. E foi praticamente parelho a resposta. Um pouquinho mais a perolizada ganhou. E realmente a catarata que tem maior risco de sofrer a bandeira argentina é a catarata perolizada. E a gente ainda fala catarata perolizada com pouco líquido. Existem algumas cataratas perolizadas que não tem líquido nenhum, ainda não sofreu esse processo de hidrólise ou liquefação, e a gente pode fazer a REX tranquilamente, como qualquer outro tipo de catarata. E a catarata morganiana, a gente pode ficar muito tranquilo com relação a ela, porque apesar da liquefação, é uma liquefação bem maior, né? Geralmente é uma catarata de mais tempo, e aí esse núcleo diminuiu tanto de tamanho que ele ficou bem menor do que o diâmetro cristaliniano, e ele promove a passagem do líquido em todo o conteúdo intercristaliniano. Então, não tem dois gradientes de pressões diferentes, tem, na verdade, um só. E, geralmente, esse é maior do que o da câmara anterior. E aí a gente pode ver que, como o núcleo é pequeno, por conta da hidrólise avançada, não tem esse bloqueio equatorial, certo? Já na branca intumescente, não. Geralmente é um início da hidrólise, como eu falei, vai ter esses dois bolsões e o líquido vai tentar passar para anterior e o anterior posterior e não consegue. E aí, quando nós vamos fazer a abertura dessas cataratas, o que acontece é que a gente consegue diminuir, esvaziar tranquilamente esse gradiente anterior do cristalino, só que o gradiente posterior tenta passar para o anterior, mas o bloqueio equatorial impede. E aí, quando a gente vai tentar conseguir completar a REX, acaba perdendo metilcelulose, diminuindo a pressão intra-câmara anterior, e aí a pressão posterior acaba elevando esse núcleo e provocando o rasgo radial. Então, basicamente, essa é a fisiopatologia
desse sinal da bandeira argentina, tá certo? Foi muito bem descrita pelo Dr. Carlos Figueiredo. E como é que a gente dá só o diagnóstico de catarata intumescente? Então, basicamente, o diagnóstico ele é clínico, biomicroscópico, certo? Subjetivo, mas a gente, no corte, a gente consegue ver a linha anterior da cápsula anterior cristalina abaulada, e em algumas cataratas a gente consegue ver esses bolsões. Então, quando eu vejo esses bolsões, eu posso dizer que são bolsões líquidos. E aí, como nessa catarata, são catarata branca perolizada realmente, tem parece uma pérola, e quando a gente faz o corte, a gente consegue ver bolsões dentro do cristalino, que fala a favor de já ter uma liquefação desse cristalino. O grupo do Vigílio Centurion, ele ele fez um estudo, na verdade, na tentativa de que o exame de imagem de segmento anterior, no caso a tomografia de córnea, desse o diagnóstico de certeza do que é uma catarata branca intumescente ou não, porque nem todas as cataratas brancas são intumescentes. Então, no resultado dele, ele viu que a forma do cristalino, que ele adquire uma forma mais esférica, esferiforme, que ele perde aquele aspecto da lente biconvexa habitual, quando é vista ao perfil, e a espessura do cristalino na linha média maior que 5,5 milímetros, são os principais fatores para dizer que é uma catarata branca intumescente. Uma câmera anterior de profundidade menor que 2 milímetros e um ângulo camerular menor igual que 45 graus. Esse trabalho foi pioneiro, não tinha nada sobre isso, sobre diagnóstico de certeza realmente da catarata branca intumescente, mas não é o que a gente usa na prática. Mas quem tem à disposição um tomógrafo de córnea, como o Pentacam, pode fazer isso em todas as cataratas. E só mostrando algumas técnicas para evitar, acho que são as técnicas mais usadas realmente. Então, a gente pode fazer aspiração com agulha fina, agulha de insulina, geralmente a gente usa uma agulha de 30 gauges e faz essa aspiração, mas como eu mostrei no vídeo, só essa aspiração ela não vai evitar, a gente tem que fazer outras coisas também para tentar evitar, porque a gente só consegue diminuir o gradiente de pressão anterior intracristaliniano. Essa técnica de Kuriag laser, que eu achei muito legal, muito interessante, eu li o trabalho, inclusive, do Dr. Roberto Coelho, que vai também apresentar um caso, e eu já fiz alguns casos, acho que eu fiz 3 casos, e inicialmente eu tinha medo de uma trabeculite, uma inflamação. Quando a gente faz o YAG laser para diminuir essa pressão, o legal é que a gente não entrou na câmara anterior, então o gradiente de pressão permanece o mesmo, e a gente consegue ver o líquido, esse córtex liquefeito saindo para a câmara anterior. E eu tinha muito medo, que a gente faz geralmente em torno de 10 minutos antes da cirurgia, o paciente já preparado e depois já deita para fazer a cirurgia. Eu tinha muito medo desse líquido causar trabeculite. Eu fiz em 3 casos, não tive trabeculite nenhum desses. E no trabalho que vocês fizeram, publicaram também, não tinha falando. Rex em caracol, eu gosto muito dessa técnica, também foi criada por um brasileiro, Dr. Israel Rosenberg. Eu uso muito essa Rex em caracol. Às vezes eu faço uma aspiração com agulha fina e depois eu faço a Rex em caracol. Tem também essa abertura inicial com a caneta de faco. Eu nunca fiz, mas já vi muita gente fazendo e dando certo. Então, vai com a caneta de faco, deixa irrigando, começa a aspirar a cápsula. Se a cápsula não romper na aspiração, pode fazer também um pouco de faco. E já, na hora que tem essa abertura inicial da cápsula anterior, já começa a própria aspiração. Então, já dá uma diminuída na pressão. Rex com fento, que basicamente, se a gente pensar, já resolveria o problema, já faria a Rex. Isso é a realidade das poucas pessoas. Eu nunca fiz, mas também tem pessoas que dizem que o fento ele não deixa uma capsulotomia tão contínua e pode ter falhas, e inclusive a Rex com fento também pode virar uma bandeira argentina. E tem essa técnica que também foi criada pelo Dr. Carlos Figueiredo, o Carlito, que eu gosto muito e é a minha técnica de eleição, é a que eu gosto mais de usar, que a gente faz um mini Rex mais aspiração das massas, também é chamado de duplo Rex, certo? E eu vou mostrar como é que faz. Existem algumas outras técnicas para evitar, não no intraoperatório em si, mas a gente pode lançar a mão do manical pré-operatório. Geralmente a gente usa quando está associado com olhos microftalmos, olhos menores, e também ter cuidado com o bléfaro, porque o próprio bléfaro pode aumentar a pressão
vítrea. Não seria, no caso, a pressão intercristaliniana, mas aumentaria de qualquer forma. Bom, mostrar o primeiro caso aqui, que eu já fiz muito. Hoje em dia eu não gosto muito de fazer com agulha fina, mas a gente entra com agulha, eu entro com agulha de 30 gauss e uma seringa de insulina, entro e já aspiro, certo? A gente já pode ver o córtex liquefeito na própria seringa, e aí eu vou fazer uma Rex em caracol. Independente de qualquer uma dessas técnicas, é muito importante você pressurizar bem a câmara anterior, tá certo? Da câmara anterior, o ideal seria usar um visco coesivo, mas principalmente quem trabalha no SUS, isso é praticamente impossível, não compensa fazer o uso de visco coesivo, e aí a gente acaba usando a metilcelulose. Uma dica que eu dou, que eu uso muitas vezes também, principalmente se o serviço tiver retina, é dar uma roubada na metilcelulose da retina, que é de 4%, que a gente usa, e ela acaba, apesar de ser dispersivo, funcionar como dispersivo, ela tem um papel muito grande como coesivo, e ela deixa essa cápsula bem pressurizada. Aqui outra catarata, já é uma catarata bem liquefeita, o paciente tinha tido um glaucoma facolítico, uma catarata totalmente liquefeita. Eu não estava com medo de bandeira argentina, eu sabia que não tinha uma hipertensão intercristaliniana, na verdade era uma hipotensão, mas desde que na hora que eu faço a aspiração com agulha fina, tem basicamente um colabamento dessa cápsula. E eu fiquei até com medo de ter tido um rasgo de cápsula posterior após o colabamento, tá certo? É um dos cuidados que a gente tem que ter também, catarata totalmente liquefeita. E depois eu preenchi a cápsula intracapsular com o próprio visco e continuei a Capsulorex. Só mostrar o preenchimento da cápsula. Certo? E aí eu vi que não tinha nem tido rasgo de cápsula posterior e continuei. Então era uma cápsula totalmente fibrosada, cápsula onde eu tive muita dificuldade de fazer, realmente foi nos puxavancos, mas acabou saindo no final de tudo. E a minha técnica de escolha é a técnica que o Dr. Carlos Figueiredo realmente descreveu, a técnica da mini Rex com aspiração, ou dupla Rex, né? Você faz 2 vezes. Aqui era só mostrando qual catarata tem maior risco. A gente sabe que essa catarata é a catarata perolizada. Então, todas as cataratas que têm risco de causar bandeira argentina, ela tem algumas coisas em comum, que é uma liquefação pouca, então, ainda não liquefez muito, o núcleo extremamente grande, causando bloqueio equatorial. Então, essas cataratas têm esse aspecto perolizado, e quando a gente faz a abertura, vê a saída de pouco líquido, essas são as que a gente tem que ter mais cuidado, certo? E aí a gente começa tentando fazer uma mini Rex, até pela parte do caracol, veja que ela tenta correr já nesse começo, e aí consigo fazer a mini Rex. Depois de fazer essa mini Rex, eu vou aspirar. Então, eu vou aspirar tanto essa parte anterior, que já está liquefeita, como eu faço algumas batidinhas na catarata, giro ela, faço uns bamboleios nela, para também conseguir que aquela parte liquefeita posterior consiga romper o bloqueio equatorial e vir para anterior. E aí eu acabo com a pressão tanto anterior quanto posterior intercristaliniana. Isso aí me deixa muito à vontade de completar a faco depois. Então veja que aspiro, depois eu vou com a tesoura Vans, faço um corte e aí eu completo a Capsulorex. Então faço uma Capsulorex em torno de 3,5 milímetros. Depois de aspirar, eu completo com a Capsulorex para 5,5 milímetros. E aí eu já não tenho mais pressão intracristaliniana. Então aí fica fácil. A Capsulorex que fica normal. E mostrar o último caso também, que é igual. Esse caso eu comecei a gravar, eu já tinha feito a mini Rex, mas só para mostrar que realmente essa hoje em dia é a minha técnica de escolha. E o Dr. Carlos Figueiredo, ele descreveu ela com o uso de bimanual, mas realmente eu uso uma IA coaxial, mas é a critério de quem opera. A bimanual tem mais sentido e deve ser mais segura, mas eu não gosto de fazer 3 incisões no olho. Gosto de fazer minhas 2 incisões. Então é importante esses bamboleios, essas batidas, para que consiga quebrar o bloqueio equatorial e o líquido posterior ele consiga vir para anterior. Depois você aumenta a pressão
intracâmara anterior e completa a REX. Basicamente a REX completada, e aí você faz sua técnica de escolha, certo? Era basicamente isso que eu queria mostrar. Eu acho que nós vamos ter aí outros casos mostrando outras técnicas, e até também alguns casos que a gente não consegue evitar a bandeira argentina, como é que a gente pode ou consegue sair dela. Muito bom, doutor Davidson. Muito bom mesmo. Vamos pedir agora para o doutor Roberto fazer o compartilhamento da tela a técnica que ele utiliza para esse caso de catarata branca, para como que ele evita a bandeira argentina. Bom, vou mostrar primeiramente para vocês a técnica que eu uso, que é mais barata que tem, que é a melhor, né, em termos de Brasil, vamos dizer assim. Então, eu fiz um vídeo aqui, demonstrativo. Esse trabalho nosso, nós publicamos faz 12 ou 13 anos. Eu sou da USP aqui de Ribeirão Preto. Boa noite a todos. E eu gostaria de mostrar para vocês que realmente funciona. É uma técnica barata. Você faz uma aplicação de YAG laser antes da cirurgia, 10 minutos antes, 15 minutos, e o paciente já vai para a sala de cirurgia. O único inconveniente é que, às vezes, o YAG laser você não consegue fazer no mesmo local da cirurgia. Seria o único inconveniente aí. Mas, realmente, ela funciona muito bem, porque você está abrindo a cápsula anterior num ambiente pressurizado, que é a câmara anterior. Então, isso evita que a REX corra. Queria mostrar aqui para vocês. Então, esse que é o nosso trabalho, lá da USP de Ribeirão, daqui, né? E até na Queranet eles citaram. Então, na verdade, a dificuldade nossa é sempre saber quando a gente tem um corte clínico feito. Aqui mostrando, já foi feito o laser, o tiro do laser. Aqui está no intraoperatório, vocês estão vendo aqui o furinho com laser que foi feito. E pusemos o Tripan. Ah, mas será que não vai correr se for o corte muito liquefeito? Não corre, gente. Nós tivemos vários casos já. Porque parece que essa queimadura que o laser provoca aqui na periferia do furo não deixa correr, né? Vamos dizer assim. Então, aqui é uma foto, e essa foto aqui é interessante, que eu acho que seja única no mundo, né? Vamos dizer. Nós demos um tiro com laser, ficou o nível líquido aqui de córtex, vocês estão vendo aqui, né? E aí nós levamos para a sala cirúrgica. Então, esse paciente, quando ele chega na sala cirúrgica, ele está com esse aspecto aqui, mais ou menos. Vocês estão vendo aqui, ó, todo o córtex na cama anterior e bem opaco, mas aí você fazendo aqui, mostrando já uma cirurgia. É muito antiga essa cirurgia, a imagem não está muito adequada, mas esse corte era totalmente liquefeito. Vocês estão vendo que que nem o doutor mostrou, Davidson, o YAG laser, ele abriu aqui, não correu a REX, ficou muito tranquilo e funcionou muito bem. Então, realmente, é uma opção muito viável, muito interessante para quem quer fazer essa cirurgia. Então, na verdade, a gente sabe que se o cristalino está muito espesso, maior que 6 milímetros, ou a câmara anterior muito rasa, a chance é grande de correr a REX. Vocês estão vendo esses lagos que estão formando aqui, nesse cristalino, nesse aqui também. Então, na biomicroscopia, você já determina mais ou menos se vai correr ou não a REX. Mas o fundamental que poderia dizer para vocês seria câmara rasa e cristalino muito entumecido. Nesse laser aqui, vocês estão vendo, no fentolaser, vocês observam aqui nesse quadro da direita aqui, que o ACT do cristalino desse paciente, que eu fiz faz uma semana, olha como tem líquido no cristalino, gente. Olha como o cristalino está entumecido. Então, a chance de correr aqui é muito grande, entendeu? Então, realmente, o YAG laser é uma opção muito barata, que funciona muito bem. Eu queria mostrar para vocês agora uma outra opção, rapidamente aqui, que seria do fento, né? Como a gente está discutindo aqui. Então, em catarata brancas, quando você faz a aplicação do feito, essa, como é mais caro, tem um valor. Vocês estão vendo esse córtex
liquefeito, aqui o cristalino cheio de lagos, né, que a gente diz. Aqui já fazendo a aplicação do laser, vocês observam que realmente o líquido sai e isso, como o Dr. Davidson falou, às vezes atrapalha um pouco de completar a REX. Mas você consegue fazer com segurança. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Aqui saiu o líquido esbranquiçado, aqui leitoso. E, como vocês estão vendo, aqui no intraoperatório desse paciente, vocês estão vendo aqui, por exemplo, que tem algumas tags aqui que a gente fala, algumas aderências. Ó. Mas isso não impede, isso não vai fazer com que a cirurgia que corra. E nesse caso, é um caso muito interessante, é que essa paciente ela queria colocar uma lente multifocal, então trifocal. Falou, doutor, aqui mostrando a REX, como é que ela fica perfeita com laser. Doutor, eu queria colocar uma lente trifocal de qualquer jeito, então a REX não poderia correr. Qual que seria a opção? Ou com fento, ou fazer com YAG laser, é uma das duas opções. Então nós optamos pelo fento, que realmente eu tenho aqui mostrando a lente trifocal que nós colocamos nessa paciente, e ficou excelente, a paciente muito feliz. Você imagina uma paciente de movimento de mãos vai para 20/20, 20/30. E aqui eu queria mostrar também. Eu mostro agora o paciente do resgate da REX ou quer deixar para depois, Davidson? Não, pode ir mostrando. Vai mostrando que aí no final a gente vai vamos discutindo, tá certo. Certo? Então, nessa linha de raciocínio da bandeira da Argentina que nós estamos discutindo aqui, nós descrevemos uma técnica de resgate da capsulotomia, porque quando ela corre, eu acho que é o pavor de todo cirurgião, né? O que você faria, o que você vai fazer agora nesse caso? Como é que você faz? Então, através de relatos de colegas, aqui foi tentar aspirar, vocês estão vendo, esse é uma catarata entumecida, mas o doutor foi tentar aspirar, esse caso não é meu, e vocês vão ver que corre a famosa bandeira da Argentina, né? Então, nós desenvolvemos essa técnica aqui, nós publicamos no Journal of Catarata, há 10 anos atrás, 8 anos atrás, e chama Quick Pull, quer dizer, é um puxão rápido da cápsula que você vai dar e ela vai retornar a sua origem original, o caminho original. Ah, mas por que isso ocorre? Porque quando você vai puxar, ela bate nas fibrilas, as fibrilas do cristalino, e com isso você consegue resgatar. Então, gente, muita gente tem feito no mundo inteiro, inclusive a Keranet teve uma discussão sobre essa técnica há pouco tempo, e funciona muito bem. Eu não tenho relato de nenhum caso que o colega falou, olha, não funciona, ou desinseriu a zona. Realmente, eu nunca ouvi falar. Se um colega tiver, por favor, me encaminhe que eu quero publicar, mas não tem. Então, tem uma técnica muito segura. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Inclusive, tem um vídeo aqui demonstrativo. Então, esse é o nosso paper, né, que nós publicamos alguns anos atrás no Journal. E aqui mostrando resgate da Capsulorex após extensão para a periferia do cristalino. Técnica da rápida tração. Departamento de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, Brasil. Descrevemos uma nova técnica que permite a recuperação da capsulorex curvilínea contínua após extensão para a periferia do cristalino. Técnica da rápida tração da capsulorex. Depois do reconhecimento da extensão da capsulotomia para a periferia, o cirurgião deve preencher a câmara anterior com viscoelástico para maximizar a profundidade da câmara anterior. Para salvamento da capsulorex curvilínea contínua, o retalho da cápsula anterior é puxado para frente com uma rápida tração aplicada sobre o plano da cápsula anterior e na direção curvilínea, redirecionando a capsulotomia centralmente. Este movimento faz com que os capsulorex mude a direção de extensão radial para retornar a uma forma curvilínea contínua. Quando a capsulorex se estende para a periferia do cristalino e para nas fibrilas zonulares,
Não podendo mais retornar ao padrão curvilínea contínua, a única maneira de resgatar é através de uma tração rápida na cápsula anterior, direcionamento para o padrão curvilíneo contínuo desejado. E aqui mostrando só rapidamente 2 casinhos, que esse foi eu que fiz, que estava querendo correr para a periferia, a Rex, eu abaixei o cristalino, apertei ele um pouco, para ele não se empurrar para frente, mas mesmo assim correu, ó. Vocês estão vendo que correu ali, aí você para um pouco para pensar o que vai fazer, aí você faz a tração rápida. Como vocês estão vendo, ó, uma primeira tentativa, ela não voltou, uma segunda também não, aí na terceira tentativa que a gente consegue resgatar ela, ela volta à posição curvilínea contínua, como vocês estão vendo. Aqui outro caso. Fazendo a Rex também. Você vê que os cristalinos entumecidos, a chance é muito grande de correr. Aqui correu a Rex. Nesse momento você põe um pouco de viscoelástico aí para formar a câmera e você dá aquela puxão, a tração rápida e ela volta na posição original. Não deu para ver muito, não. Aí. Muito bem. Bom, é isso. Pode retornar, então. Excelente, Roberto. Eu queria até aproveitar bem rápido aqui, mostrar que eu realmente eu li seu artigo e fiquei muito interessado e fiz. E aí eu tenho um vídeo bem legal mostrando na hora do IAG, tá certo? Então era aquela primeira catarata que eu mostrei. Deixa para o final, Deis, porque o tempo está estourando aqui no Instagram. Tá bom. Isso no final, tá certo? Tranquilo. Aí a gente no final bota os extras, viu? Doutor Roberto, muito obrigado pela apresentação, como sempre, muito boa, muito didática e esclarecedora e trazendo coisa nova para a gente, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado pelo convite, Daniel. Joia, que bom. Muito bom, obrigado. Mas vamos discutir no final, viu? Isso. Agora Davi vai apresentar o vídeo. Não, é o Luiz. Dele. É o Luiz? Luiz. Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a presentar. Bom, seja bem-vindo, Luiz. Parabéns para todos mis compañeros. Estuvo excelente. Vamos a presentar esto. Muy bien. Bueno, entonces, para presentar, voy a hablar en español muy despacio, ¿vale? Para presentar la prevención de bandera argentina, primero me gustaría diferenciar un poco porque son dos cosas diferentes. Miren, ahí está la extensión radial, que es lo que mostró Roberto. La extensión radial se va, ¿correcto? Y esto es diferente a la bandera argentina. Y a mí sí me gusta hacer esa diferencia porque es algo obvio, pero muchos cirujanos en situaciones de catarata blanca usan el término bandera argentina cuando no fue una verdadera bandera argentina, sino una radialización de la rexis, ¿correcto? Entonces, y los factores de riesgo de las radializaciones de la rexis son inherentes, son por la calidad de la cápsula. Espero que se me esté entendiendo. Son por la calidad de la cápsula. Estas cataratas blancas producen una alteración en la calidad de la cápsula anterior, lo cual las vuelve más frágiles, las vuelve, la textura de la cápsula anterior
es diferente. Y esto predispone a la radialización de la rexis, a los desgarros periféricos, que justamente es lo que mostró Roberto. Aquí yo les quiero enseñar qué es lo que mencionaba, perdón, no sé qué pasó, les quiero enseñar lo que mencionaba Davison, que es acerca de que cuando uno tiene una catarata blanca uniforme, con un líquido lechoso uniforme, esas cataratas pueden asustar, pero lo más probable es que no produzcan bandera argentina. Y eso es cierto, pero hay otros casos en los que también podría haber cierto riesgo. Fíjense este tipo de catarata blanca, como está casi toda la corteza, ahí voy a parar, casi toda la corteza está líquida y es un núcleo mediano o pequeño, suave, ¿verdad? Pero hay otras situaciones, voy a poner pausa, voy a bajar el volumen aquí, hay otras situaciones en las cuales se ve una catarata blanca uniforme, igual que esta. Aquí lo que yo hice fue no poner azul tripán para mostrar cómo se ve el núcleo cuando el líquido se esparce hacia los lados por el OVD, por el viscoelástico cohesivo. Ahí voy a poner el viscoelástico cohesivo y fíjense cómo el líquido se va para los lados descubriendo el núcleo. Se aspira y va a descubrir todo el núcleo y se ve que es un núcleo grande, es un núcleo muy grande. Entonces, voy a adelantar un poco acá para que vean que es un núcleo bastante grande. Fíjense lo grande de ese núcleo. Entonces, lo que yo tengo la sospecha, no tengo la certeza, es de que a pesar de que el líquido es uniforme, este tipo de cataratas también puede tener un pequeño riesgo de bandera argentina por lo grande que es del núcleo y por el atrapamiento que puede haber del núcleo de la periferia y del líquido de la cápsula posterior, como lo explicó Davison. ¿Listo? Entonces, esa era la diferencia que yo quería hacer y aquí les muestro básicamente cuál es mi técnica de prevención de bandera argentina. Esta es la típica catarata que se sospecha, la perlada, ¿cómo se le dicen ustedes? Perolada, con núcleo grande, con bolsas de fluido. Es la típica catarata como lo dijo Davison. Pero ¿qué es lo que es diferente? Aquí van a darse cuenta de cómo se retira el líquido y queda un núcleo grande. Pero aquí quiero parar un segundo, porque esto es diferente de lo que describió el doctor Figueredo. Y él describió su técnica original usando OVD dispersivo. Repito, usando OVD dispersivo. Y a mi humilde opinión, eso es un error. Y para uno estar tranquilo y seguro, uno siempre debería hacer una inyección previa de OVD cohesivo de alta viscosidad, tipo el que a ustedes más les guste, sin mencionar marcas, el que a ustedes más les guste. Y mi elección personal, yo opero muchas cataratas blancas, muchísimas. Mi elección personal es una técnica en escudo con OVD dispersivo y OVD cohesivo, que me ayuda a presurizar adecuadamente la cámara anterior. Y a mi criterio, ese es el verdadero secreto de evitar una bandera argentina. Porque tú puedes hacer la mini rexis descrita por el doctor Figueiredo, pero antes de terminar la mini rexis hay un riesgo de bandera argentina. En esos segundos que estás haciendo la mini rexis hay riesgo de bandera argentina. Y si tú presurizaste tu cámara solo con OVD dispersivo, con viscoelástico dispersivo, no es totalmente seguro. Aquí pueden ver cómo inyecto dispersivo. Fíjense la calidad del segundo OVD, que es un cohesivo de alta viscosidad. Y se ve cómo presiona
la cápsula anterior, presurizando adecuadamente la cámara. Y como les digo, aquí está descentrado para que vean la calidad del viscoelástico que estoy inyectando y se ve la diferencia de las fases, que es la típica técnica en escudo que describió el doctor Arshinov. No es nada del otro mundo lo que yo hago. Con esto terminé y termino diciendo, voy a cerrar aquí, listo. Termino diciendo, lo que yo hago no es nada del otro mundo, no es nada nuevo, nada novedoso. Simplemente he tomado lo mejor de varias técnicas descritas por varios cirujanos y las he puesto solas en una sola. He tomado la del doctor Figueiredo y otras más y he hecho una en la cual hasta ahora estoy en el lado seguro y no he tenido incidencia en los últimos años de bandera argentina desde que yo hago esta técnica. Probablemente algún día la voy a tener. No sé si he tenido suerte o de verdad estas técnicas funcionan. Pero juntando todas estas técnicas me siento muy seguro y ni siquiera pongo manitol como hacía el doctor Figueiredo inicialmente. Porque el doctor Figueiredo inicialmente ponía manitol. Ahora sí, ya terminé. Muchísimas gracias por escucharme y para mí ha sido un placer estar con ustedes. Muito obrigado, doutor Luiz. Mais uma vez, muito obrigado. Vou agora apresentar o meu. Daniel, não estou aqui conseguindo colocar meu vídeo. Você vai compartilhar vídeo, compartilhar a tela. Você está na tela do Zoom? Estou. Pronto, na tela do Zoom você tem que fazer aparecer o verdinho que é compartilhar a tela. Não está aparecendo aqui. Não está aparecendo. Ou na barra de baixo ou em cima da sua tela, na que aparece o Zoom. Share screen? Isso. Share screen. Aí vai dar a opção de você ver qual o modo de você apresentar a sua tela. Pronto. Pronto. Vai lá. Tá aparecendo aí? Tá. Ok. Tá indo. Peraí. Tá ok aí, né? Ok. Então, essa aqui é um caso de uma morganiana. É uma cirurgia que eu fiz há muito tempo atrás, eu acho que uns 17, 18 anos. Paciente de olho único, 90 anos. E eu queria insistir em fazer uma facamificação nele. E eu queria que ele já saísse enxergando, porque era por causa da deambulação dele. Ele morava em outra cidade, distante de Fortaleza. Na época até eu usava cânula de irrigação, aspiração em aço. E o viscoelástico que eu estou utilizando aqui é a metilcelulose, porque é o que eu achava que fazia melhor efeito no que eu estava querendo. Então, era um paciente que, quando eu fiz a retirada da parte leitosa, já começou a atrapalhar a cirurgia. E eu tentei ver até onde eu poderia amenizar essa parte leitosa do olho sem que a cápsula corresse. Então, eu fiz várias paradas durante a cirurgia e fazia a retirada da parte leitosa do olho e continuava a cápsula Rex, certo? Então, aqui, continuando a cápsula Rex, mas a parte leitosa começou a atrapalhar novamente. Então, eu fiz uma nova parada, vou fazer uma nova parada e irrigar novamente, fazendo a retirada
da parte leitosa. E você veja que o núcleo está totalmente solto no saco. E podemos ver que quando o saco começa a ficar bem despressurizado, dificilmente ele vai correr. Então, aqui, fazemos a cápsula, a faca emulsificação, lembrando que é um núcleo que dificilmente você vai conseguir fazer algum tipo de suco. Então, realmente, você tem que tentar fazer a faca emulsificação da melhor forma possível. E lembrando que a cápsula posterior desse tipo de cristalino, ela é bem frouxa. Então, ela fica sempre tentando vir para a ponta do faco. Então, vamos fazendo aqui deixa eu adiantar aqui um pouco. Então, como eu estou sempre preocupado com a cápsula posterior. Você veja que o choque, eu estou segurando a cápsula posterior com ele. Porque eu sei que a qualquer momento ela pode vir. Eu estou segurando o pé aqui com o maior cuidado. Olha, veja aí o sinal do guarda-chuva. Mas ela não rompe. Por quê? Porque eu estou com o pé bem raso. Tá certo? Nesse momento eu estou com o pé bem raso. E principalmente nesse último pedaço, que é o que normalmente pode levar à ruptura nesse tipo de caso. Não tem resto de córtex. E vou repor aqui o viscoelástico, que é a metilcelulose, para o implante da lente normal. No final da cirurgia. Eu tenho aqui um outro caso. Esse caso aqui é em homenagem ao... Não era esse não. Esse não. Não é possível. Você nem abre a boca lá que eu tomei cloroquina. Tá tomando cloroquina aí. Deixa eu falar. Esse aqui. Então, esse caso aqui é em homenagem ao Robertão. É um caso bem interessante, Roberto, um glaucoma facomorfo, que com a pressão bem elevada, estava com 60 de pressão e com manitol e diamox, essa pressão baixou para 35, e paciente jovem. Então, quando eu comecei a faca, ela começou a correr. A Rex, um terço da Rex já feita, ela começou a correr. Então, aqui a gente já via que ela ia correr. Aí eu puxei. Então, aqui é bem interessante. Eu continuei a faca normal e para só terminar a Rex no final. Eu preferi, nesse caso aqui, terminar a cirurgia, implantar a lente e no final terminar a cápsula Rex. Então, isso aqui eu fiz já com a plataforma com sistema de visualização 3D e... Não, então isso aqui não interessa, aqui é outra coisa. Então, Davis, pode abrir as discussões aí, Davis. Perfeito, só tirar aqui. Tiago Leite,
Muito bom, Davi. Muito bom mesmo. Mostra aquela o disparo da cápsula para o Robertão aí, aquele autor da técnica ali. Isso. Isso. Conseguiu filmar? Que legal. Conseguiu filmar. Que bacana. Inclusive, eu também li seu outro artigo desse puxão e eu uso. Eu não uso na bandeira argentina, que como o Dr. Luiz falou, eu também concordo. Nesses rasgos radiais, eu também dou esse puxão e salva mesmo. Aqui era aquela catarata perolizada que eu levei para o IAG laser, e aí eu acabo dando 2 tiros. No segundo, a gente vê a saída do líquido. Bem, então a gente vê que apesar de manter ainda o compartimento fechado, né, diferente das outras técnicas, a pressão positiva é maior intracapsular do que intracâmara anterior. Ficou bem legal. E aqui foi logo... E aqui foi logo depois também, quando a gente leva para lá, já tem a abertura feita. E aí eu fiz a Rex meio que em caracol. Mas eu já fiz 3 casos assim com essa sua técnica também, não tive nenhum problema. Como eu disse, eu tinha medo de trabeculite, porque eu já tinha pacientes que fazendo essas cataratas morganianas ou liquefeitas, eu tive trabeculite com pressões estourando no outro dia. Mas realmente eu não tive nenhum problema com ela. Não, excelente, eu também nunca tive nenhum problema, acho muito boa técnica e barata, né? O custo é uma coisa... Muito bom, muito bom. Nós vimos aqui um assunto que, para quem não é cataratólogo, no meu caso, que sou retinólogo, a gente diz que a teoria da catarata é muito pequena, né? Qual o conceito? Em tratamento de fasectomia. Mas você vê que é um mundo, quer dizer, uma catarata branca intumescente, veja quantas técnicas são descritas, dependendo da preferência do cirurgião, uma funciona melhor na mão de um do que de outro, e assim vai. Quer dizer, catarata branca com várias técnicas e dando uma boa discussão, né? Então, eu aprendi muito, repetindo, sou retinólogo, e eu acho que a gente deveria abrir agora para discussão, quem quiser fazer perguntas, fazer. Doutor Abraão, quer comentar alguma coisa, doutor Abraão? Então, parabéns os palestrantes. Depois que eu assisti no congresso essa técnica do Roberto, eu fiquei ansioso para voltar a campo, porque eu perdia muita cápsula, né, com a quantidade gigantesca de catarata branca que a gente pega aí no SUS, né, a gente, aqui dentro da Escola Cearense de Oftalmologia, e funciona perfeitamente. Então, foi realmente uma descoberta genial, e como tudo que é genial é simples, né? Eu depois pensei por que eu não tinha pensado nisso, né? Mas não fui eu, foi você, e você está de parabéns. Me ajudou muito e, consequentemente, você ajuda muito o paciente, né? Você imagina que salvar uma Rex dessa daí muda até o implante, né? O paciente, você poderia não colocar a lente no saco e colocar no sulco, dificuldade de colocar no sulco, porque ela pode ultrapassar a área zonular. Então, foi uma descoberta que modificou o resultado cirúrgico no mundo inteiro. Então, você está de parabéns. A questão dessas classificações de catarata confunde muito a cabeça da gente, porque a gente tem aquela classificação de LOX e as cataratas brancas não se encaixam. Então, eu coloquei até aí uma sugestão, né, que tem 3 classificações. Eu coloquei uma que o CBO publicou no seu livro, que é a classificação feita em 1999 pelo Bast, em dividir a catarata branca em catarata hipermadura e madura. Né? Só essas 2 divisões. E dentro dessas 2 divisões, você dizer se ela é opalescente, né? Porque você diz que ela é hipermadura se o córtex está liquefeito. Então, é uma classificação de madura e hipermadura em relação ao córtex. E se ela é opalescente ou brunescente, ou seja, o núcleo é branco ou o núcleo é marrom, vai falar a favor desses bloqueios que vocês comentaram muito aí, né? Então, tem uma chance muito grande das cataratas hipermaduras com pressão positiva, né, que se chama intumescente, de causarem a bandeira argentina. Às vezes, você começa a cirurgia na catarata branca e você, puxa, ela não fez bandeira. Talvez porque ela não tem entrado dentro da classificação de intumescência. E é difícil você perceber, né? Você pode pensar em fazer um corte lá com a lâmpada de fenda e perceber que aquela cápsula anterior está um pouco abaulada e conseguir
fazer o diagnóstico e entrar com essas medidas que vocês mostraram muito bem. Outro detalhe em relação à punção com a agulha de insulina, é interessante para você manter a câmara, né, manter a pressão dentro da câmara, você entrar com a agulha de insulina a nível limbar, sem antes entrar com a sua lâmina 2,5 ou 2,75. Se você já entra com a lâmina para entrar com a agulha, você perde completamente a função em evitar esse efeito do deslocamento cristalino que o professor Davidson falou, né? Já que você entrou com a lâmina, você entra logo lá com a metil, no caso aí um coesivo, que vai ajudar bem. Se você não tem coesivo, pelo menos usar um dispersivo com um percentual maior, 4%, por exemplo, para tentar ajudar. Mas o ideal é o coesivo. Difícil usar coesivo no SUS. Uma ampola de coesivo custa R$120, R$150, né? Então, tem um ditado que diz que quem não tem cachorro, caça com gato, né? Então, se você está no SUS, não pode abrir lá o seu coesivo, pegar um dispersivo 4% e ele vai fazer um efeito razoável. Essa de usar o IAG é fantástico, né? Então, você, antes de entrar, faz o IAG, despressuriza e já começa a fazer a sua REX, né? Então, foi realmente maravilhoso. Eu disponibilizei aí a classificação do BAST de 1999, catarata branca, né? Tirei do CBO, vai que tem muito aluno assistindo e vai dizer, eu errei a questão da prova porque o professor Abraão colocou uma classificação diferente. Então, está no livro CBO e vocês vão se orientar em relação a essas classificações. Mas palestras maravilhosas, palestra com vídeo é sempre maravilhoso, né? E a gente termina aprendendo alguma coisa. Parabéns aí para todo mundo. O doutor Jorge Rocha, na plateia, doutor Jorge Rocha, pronto, olha lá. Rapaz, meu amigo Jorge Rocha. Eu só tenho a agradecer, assistir uma aula dessa, aprendi bastante. Usualmente, eu sempre fazia a técnica das duas REX, eu fazia uma REX pequenininha, aspirava o conteúdo e depois expandia, botava metilose a 4% e expandia a REX. A técnica, gostei da ideia da tração, que eu já tinha feito instintivamente, mas agora vi que o negócio funciona mesmo. E do IAG aprendi agora, não sabia da técnica do IAG. Muito boa, excelente as palestras e a gente aprendeu muito aqui. Professor Abraão aí apresentando a classificação aqui, bem resumida, já vi as outras muito mais complexas, essa aqui bem tranquila de se entender e classificar, mas foi muito bom. Parabéns a todos os palestrantes aí que aprendi muito e acho que muita gente que aprendeu muito hoje. Luiz, você quer fazer falar alguma coisa, Luis? Sí, bueno, me gustaría mencionar lo que dijo Roberto sobre el femto. Hay varias publicaciones de femto y en efecto es muy raro, sí puede haber, pero es raro una bandera argentina con láser femto, cuando la Rexis se asiste con láser femto. Sin embargo, también es cierto que al salir el líquido de la corteza, va a interferir con los disparos de láser y va a haber muchos tags, como los presentó también Roberto ahí. Eso es algo a tener en cuenta, ¿no? Lo otro que quería comentar es, me parece interesante la clasificación que nos dio Abraham. Me parece muy interesante. Habría que verla bien. Me parece que le faltan algunas cositas de afinar, pero yo tengo una clasificación que es un poco diferente, que es orientada a cirugía. Obviamente no la voy a mencionar ahora por el tiempo, pero en algún momento pues la podemos mostrar. Y nada más, felicitar a todos, felicitarlos. Están muy bien, parabéns. Quero só complementar aqui que esses casos de catarata leitosa, eu tenho sempre um cuidado no final da cirurgia de lavar bem a câmara anterior, porque às vezes aquela estrutura leitosa, ela pode ir para o trabeculado e permanecer ali no pós-operatório e levar alguma trabeculite no pós-operatório
ou uma certa inflamação, aumentar a pressão intraocular no pós-operatório. Então, é sempre conveniente lavar bem a câmara anterior no final da cirurgia. Só um... Okay. O Dr. Valder, ele levantou a mão aqui. Dr. Valder, quer comentar algo, fazer algum comentário? Primeiro de tudo, dar os parabéns aí, foi uma ótima aula, né? Eu queria fazer uma pergunta ao Roberto, que eu sou adepto da sua técnica faz tempo, de recuperação de REX, mas, assim, a catarata, quando ela tende a correr, é meio complicado, porque ela corre mesmo. E quando ela corre uma bandeira argentina, ela corre para os dois lados. Logo que você fura ou que você faça qualquer técnica, a única técnica que não me correu ainda foi entrar com a caneta do Faco. Eu ainda não correu, mas essas mini rex, punção, colocar visco pesado. Quando ela corre para os dois lados. Quando ela corre para os dois lados, eu não tive coragem ainda de puxar os dois lados, porque os dois lados saem da minha visão e vão para baixo da íris. O senhor já fez quando corre para os dois lados? Não quando ela é tangencial, isso aí é normal. Agora, quando fica mais complicado, eu concordo com você. A gente não tem experiência. Aquele trabalho foi só quando ela corre para um lado e você resgata ela. Eu tive alguns casos que ela correu para os dois lados, que eu fiz anteriormente. Eu fiz a Kenoper, né? Abertura em abridor de lata. Eu fiquei mais seguro em fazer essa tecnologia, a Kenoper. Eventualmente, quando corre, eu prefiro dar um corte e fazer uma rex nas duas bandas que ficam e faço a facomulsificação, então luxo o núcleo para a câmara anterior e faço a facomulsificação, porque nunca corre até o equador e ela sempre sustenta a posterior, né? É muito frequentemente, raro, né? É muito raro, né? Não é comum. A bandeira da Argentina não é tão comum assim. Geralmente a catarata branca ela corre para um lado, mas a bandeira da Argentina realmente é um caso mais complexo. Ok, obrigado. Só essa curiosidade. Uhum. Eu nunca tive coragem de fazer. Muito bom. Engraçado, eu também faço que nem o Valder. Quando tem bandeira argentina, então eu tento fazer um piquezinho dos dois lados e complementar. Como ele disse, geralmente ela corre até a zônula e a gente consegue fazer a catarata com certa tranquilidade. Mas teve uma vez, por exemplo, quando eu trabalho no SUS, eu não uso o coesivo, que seria o ideal, eu uso o metil 4%, e realmente ele é bem pesado, ele abre bem a pupila, ele empurra o cristalino para baixo. Só que eu consegui fazer a catarata nesse paciente que teve bandeira argentina, e na hora que eu fui botar a lente, não tinha o visco mais, era a última cirurgia do dia, não tinha o visco 2%, só tinha esse 4% mesmo, a gente não ia abrir. E eu acabei preenchendo com 4% e ela acabou correndo nesse momento. Aí eu fiquei com a raiva grande. Já tinha terminado a cirurgia, mas na hora de colocar a lente que eu coloquei o visco, no caso o 4%, que funciona como coesivo, acabou fazendo com que corresse completamente a Rex. E aí eu tive que colocar no suco dele. Inclusive, nesses casos, quando corre dos dois lados, é sempre interessante descompressurizar, tirar a parte mais amolecida do córtex, seja o leito ou seja o córtex mesmo, com a própria ponteira do Faco, e já cravar o núcleo para você tirar o máximo possível dele para despressurizar aquele saco, que dificilmente você vai correr para a cápsula posterior. Dificilmente essa lesão passa do equador. É muito raro passar do equador. Mas você tem que aliviar o saco. Tem uma pergunta aqui do Ângelo Di Francesco, aqui de Fortaleza, amigo nosso. Ele pediu para vocês falarem um pouquinho sobre, após um rasgo, uma bandeira argentina, como é que vocês fazem com a fluídica aí? Só baixa o soro? Vocês mudam o que mais? Quer falar, doutor Luiz? O soro você tem que baixar a irrigação, certo? O ultrassom você deixa mais ou menos no que você já está. E você diminui o flow rate. Mas não muito. Você vai diminuindo conforme a necessidade, você vai sentindo. Agora, baixar a garrafa é bem interessante, você tirar a pressão da câmara anterior.
Mas mexer no ultrassom e no ultrassom não tem necessidade. Agora, flow rate, sim. Você baixa o flow rate e baixa a garrafa. Vai que o núcleo é duro, é interessante você manter o ultrassom no que você já vinha trabalhando. Então, você baixa o soro para diminuir a pressão, já que você baixou o soro, sempre tem que baixar o flow rate. Outra coisa interessante é você entrar com o gancho adequado nessas cirurgias de catarata, que pode ter o núcleo mais duro, as brunescentes, o núcleo marrons. O núcleo branco, geralmente, eles são mais fáceis de conquistar. Vocês observaram durante a realização da cirurgia, o Dr. Roberto usou um gancho chamado Fukasaku. Aquele formato é do Fukasaku. Aquele gancho é maravilhoso, é tipo uma foice. Você realmente consegue partir e ajuda muito você na catarata de núcleo duro. Então, quando você vai entrar numa cirurgia, você tem que estar preparado com material adequado também, certo? Então, é isso que o Dr. Davi falou. Baixar soro e ajustar o flow rate, manter o ultrassom e usar um gancho legal que faça com que você parta a catarata com uma certa facilidade e termine a cirurgia o mais rápido possível. E muito visco na câmara anterior para proteger a córnea, né, Davi? Muito visco, muito visco. Verdade. Haja visco. Não tem mais perguntas. Ou quando corre para os dois lados, se convertem, mas já foi respondido, né? O doutor Valder já respondeu e o doutor Roberto Coelho complementou também, né? Quería preguntarle a Roberto su técnica para recuperar la rexis cuando se va a la periferia. ¿Es diferente al pullback technique? Porque es diferente al pullback technique, pero tú rasgas hacia el centro o rasgas en la dirección de la rexis? A minha é na direção da rex. Você faz, na hora que você faz a tração, é na direção da rex, como se você fosse complementar a rex. Se você puxa do centro, se ela não está completa ainda, você pode realmente recuperar, mas desfazer, porque você arranca aquele folheto. E se você faz como o Roberto indicou, tangenciando, como se estivesse fazendo a rex, você não vai perder a aba, você não vai perder a continuidade, ela não vai deixar de ser contínua. Alguns colegas meus fizeram essa pergunta uma vez, né? Dizem, olha, eu puxo para o centro. Quando você puxa para o centro, se a rex não está acabada e como você faz um puxão rápido, você desfaz, mas você, ao mesmo tempo, acaba com a rex. Aí você vai ter que ir com a Vans para dar o pique e terminar de fazer a rex. Se você puxa tangenciando, o risco é menor. Então, a intenção é você fazer ela circular, né? Ela começar a voltar a ser circular. Isso. Então, você puxa ela de lado, na hora que ela bate nas fibrilas, ela retorna. As fibrilas que vão direcionar o retorno dela. Se você puxar para o centro, não vai funcionar. É verdade. A pergunta do Dr. Luiz foi muito boa. Terminou tirando dúvida de muita gente. Essa dúvida, né? Preencheu aí. Muito bom, pessoal. Muito obrigado a todos. A reunião foi muito boa mesmo. Queria agradecer a presença de todos. A gente fica muito honrado com as palestras de vocês e com a disponibilidade de vocês virem aqui nos brindar com essas belas palestras, esses vídeos maravilhosos. E muito bom mesmo, viu? Boa noite a todos. Robertão, a gente se vê aí em Ribeirão. Tem uma tese para eu ir aí, mas talvez a gente vá fazer por Zoom. Participar de uma banca de defesa de doutor pelo Zoom, porque atualmente não está dando para reunir, né? Está meio complicado. Muito agradeço a todos aí. Obrigado a todos e boa noite. Boa noite. A gente se encontra aí outras vezes. Doutor Luiz, muito obrigado. Muito obrigado, viu, mais uma vez. Luiz. Obrigado, Alberto. Graças a todos. Obrigado, até mais. Obrigado, Deise. Jorge Rocha, Abraão, Deison, prazer. E todos que assistiram, boa noite. Boa noite. Boa noite, parabéns. Gusto.